Oi. Hoje a gente tem na mesa um material que, assim, à primeira vista parece até uma relíquia. É um guia de exercícios para o WordPad do Windows 10. Para muita gente, o WordPad é aquele programa que a gente abre por engano, né? E fecha logo em seguida. Mas a nossa proposta aqui é um pouco diferente. A gente vai tratar esse guia como, sei lá, um artefato, quase uma escavação arqueológica para descobrir o que ele ainda tem para nos ensinar. Principalmente sobre como a gente aprende a interagir com a tecnologia. É uma ótima perspectiva, porque o valor desse guia não é, obviamente, ensinar a clicar nos botões do WordPad hoje. O valor real está no que ele revela sobre os fundamentos, sabe, do design de interface, da própria alfabetização digital. O WordPad foi, para gerações de usuários, a primeira sala de aula sobre edição de documentos. Ele meio que estabeleceu as regras do jogo. Exato. As regras do jogo. E o guia começa, claro, pelo básico do básico, como abrir o programa. Ele sugere ir no menu Iniciar, digitar o Word. A gente não vai nem perder tempo com isso ou com os botões de minimizar e maximizar, que são universais. O interessante mesmo começa quando o guia foca na guia Início, o painel de controle principal. E o material divide tudo em 5 grupos. Área de transferência, fonte, parágrafo, inserir e editando. E essa organização não é, assim, trivial. Não é aleatória. Eu diria que essa estrutura fonte, parágrafo, inserir é o DNA de praticamente todo software de produtividade que veio depois, nos últimos 30 anos. A Microsoft não inventou só um programa. Ela criou uma linguagem visual, um padrão mental. O Google Docs, o Pages da Apple, tantos outros seguem essa lógica até hoje. Aprender o WordPad nos anos 90 ou 2000 era, na verdade, aprender o idioma universal dos softwares de escritório. É uma aula de gramática visual, então. E o guia faz uma distinção muito clara entre os grupos fonte e parágrafo. Eu confesso que lendo eu passei rápido por essa parte. Pensei, ok, um muda a letra, o outro alinhamento. Mas tem uma lógica mais profunda aí, não é? Com certeza. Essa é talvez a lição mais importante do guia. Ele está ensinando, sem dizer com todas as letras, a diferença fundamental entre formatar um caractere, que é a unidade mínima do texto, e formatar um bloco de texto, o parágrafo. Quando você coloca uma palavra em negrito, você está agindo no nível do caractere. Mas quando você centraliza um título, a ação é sobre o parágrafo inteiro. Dominar essa distinção é o que separa um usuário iniciante de alguém que realmente controla o documento. Isso muda tudo. Não é só sobre deixar o texto bonito. É sobre entender a estrutura hierárquica do que está na tela. E essa lógica continua. Depois de fonte e parágrafo, o guia apresenta o grupo Inserir, que permite adicionar imagens, desenhos, data e hora. E é aqui que o WordPad dá um passo além do irmão mais simples dele, o bloco de notas. O bloco de notas é texto puro, um arquivo .txt, ponto. Já o WordPad, ao permitir que você insira objetos, ele introduz um conceito muito mais complexo. Um documento do WordPad não é só texto, ele é um container. E isso nos leva a uma curiosidade técnica. O guia não menciona, mas o formato padrão do WordPad é o RTF, Rich Text Format. RTF. Eu já vi essa extensão, mas nunca parei para pensar no que ela significa. Não é um TXT simples, nem um .docx complexo do Word. O que ele é, exatamente? Pense no RTF como um fóssil digital vivo. Ele foi criado pela Microsoft lá nos anos 80 para ser um formato universal. A ideia era ter um arquivo que pudesse ser aberto em qualquer programa, em qualquer sistema operacional e que mantivesse a formatação básica. Negrito, itálico, fontes, cores. Ele representa uma era da computação que já precisava de formatação, mas que veio antes da guerra dos formatos proprietários, como o DocX. O WordPad usar RTF é um aceno a essa era de compatibilidade. É um meio termo notável. Que fascinante. Então, o próprio formato do arquivo já conta uma história sobre a evolução do software. E voltando ao guia, depois de apresentar as ferramentas,
Ele entra na parte prática, no como fazer. E a regra de ouro, o primeiríssimo mandamento é, primeiro, selecionar o texto. A famosa sequência selecionar e depois agir. É a base da interação com interfaces gráficas. Identificar o objeto, seja uma palavra, um arquivo, um ícone, e depois aplicar uma ação sobre ele. O guia detalha até uma técnica específica, de posicionar o mouse à esquerda da linha para selecionar tudo de uma vez. Parece um detalhe bobo, né? Mas é um pequeno truque de produtividade, um power move para quem está começando. E o guia propõe exercícios bem concretos, tipo, pegar um título, Meu Primeiro Documento, e aplicar uma receita. Fonte Arial Black, tamanho 20, cor verde, centralizado e negrito. Isso me pareceu um pouco prescritivo demais, quase como uma aula de pintura por números. Isso ainda funciona como método de ensino? Funciona, e muito bem, por uma razão psicológica. Para um iniciante, uma tela em branco com dezenas de botões pode ser paralisante. Essa receita elimina a ansiedade da escolha. Ela transforma a instrução abstrata, tipo, formate o título, em ações concretas com resultados visíveis e imediatos. A pessoa aplica a formatação e pensa, uau, eu fiz isso, eu consigo controlar esta máquina. Isso cria uma sensação de domínio que é crucial para a aprendizagem. Mas e a estética? O guia sugere usar fontes como Bauhaus 93 e cores vibrantes com vermelho. Olhando hoje, parece um pouco datado. E aí está outra camada da nossa escavação arqueológica. O guia não é apenas um manual técnico. Ele é uma cápsula do tempo estética. Ele nos mostra o que era considerado profissional ou bonito na computação de alguns anos atrás. Havia um entusiasmo, sabe? Com as novas possibilidades, com as cores, com as fontes que imitavam o design gráfico da época. Hoje, o design profissional tende a ser muito mais minimalista, mais contido. O próprio guia, com as suas sugestões, documenta essa mudança de gosto. Faz sentido. O guia também dedica um tempo considerável a explicar os estilos básicos, negrito, itálico e sublinhado, e propõe uma frase para praticar: estudar nunca é demais porque conhecimento não ocupa espaço. É uma escolha de frase bem intencional, né? Totalmente. É uma pequena mensagem metatextual. O guia está usando o próprio conteúdo para reforçar o seu propósito, que é o de transmitir conhecimento. E é interessante pensar na função desses três estilos. Eles são a santíssima trindade da ênfase textual. Foram herdados diretamente da tipografia, da impressão, são a tradução digital de séculos de práticas editoriais para dar destaque e hierarquia à informação. Ok, então o usuário digitou, formatou, aplicou os estilos e o documento está pronto. Agora vem a parte que, para muitos iniciantes, é a mais assustadora: salvar o trabalho. O guia detalha um processo de 4 passos: clicar em arquivo, salvar, escolher um local, dar um nome e clicar no botão salvar. É um processo que parece tão natural para a gente hoje, mas que embute conceitos bem complexos. Extremamente complexos. Esse ritual de salvar como ensina, na prática, uma das abstrações mais importantes da computação: a diferença entre o que está na memória RAM, que é volátil, e o que está no armazenamento permanente, no disco rígido. A ação de salvar é o ato de mover a informação de um estado temporário para um estado permanente. E o Bia insiste muito na importância de dar um nome descritivo ao arquivo e de escolher uma pasta específica para guardá-lo. Isso me fez pensar: essa disciplina ainda é relevante hoje? Na era da nuvem, da busca universal, onde tudo parece estar em todo lugar ao mesmo tempo? Essa é uma excelente pergunta. Eu diria que é mais relevante do que nunca, embora a prática esteja se perdendo. O sistema antigo que o WordPad exemplifica forçava o usuário a criar uma estrutura mental para os seus próprios dados. Você precisava pensar: este é um trabalho da escola, então vai para a pasta Escola, subpasta História. Era um exercício de organização digital. Hoje, muitos sistemas na nuvem salvam automaticamente com nomes genéricos e confiam que a barra de busca vai encontrar tudo.
O que, na prática, nos torna mais preguiçosos na organização. A gente delega a tarefa de encontrar as coisas para o algoritmo de busca. Exatamente. Perdemos um pouco da agência sobre a estrutura da nossa própria informação. Aquele método do WordPad, embora mais trabalhoso, ensinava uma disciplina de arquivamento digital. E o guia destaca um último detalhe no processo. Depois de salvar, o nome do arquivo aparece na barra de título. Um pequeno detalhe com um grande significado. É o feedback, a confirmação visual. É o sistema dizendo: recebido, o seu trabalho está seguro, guardado com este nome, neste local. Para quem está aprendendo e tem medo de perder tudo o que fez, essa confirmação na barra de título é um alívio imenso, gera confiança. É um exemplo perfeito de um bom loop de feedback no design de interface. Então, ao desmontar este guia, a gente vê que o WordPad é muito mais que um editor de texto simples. Ele é, na verdade, um campo de treino para os conceitos fundamentais da computação pessoal. A gramática das interfaces, a estrutura dos documentos, a gestão de arquivos. É um ambiente de aprendizagem controlado. Ele tem mais recursos que o bloco de notas para ser interessante, mas tem menos recursos que o Word para não ser esmagador. Era o ponto de equilíbrio perfeito. Eu lembro de usar o WordPad na escola para fazer trabalhos exatamente por isso. E aquela função de inserir a data e a hora com um clique que o guia menciona me salvou várias vezes na hora de entregar um trabalho no último minuto para provar que eu tinha terminado no dia certo. Todo mundo tem uma história dessas. Mas isso levanta outra questão. O guia apresenta o WordPad como esse campo de treino ideal. Isso ainda é verdade? Hoje, uma criança ou um novo usuário não começam direto no Google Docs, num tablet, onde a própria lógica de salvar um arquivo numa pasta muitas vezes nem existe da mesma forma. Você tocou no ponto central. Provavelmente não. O paradigma mudou. A metáfora do arquivo dentro de uma pasta, que por sua vez está num diretório, que era uma imitação digital de um escritório físico, está sendo substituída por um paradigma de fluxo contínuo e busca. O WordPad é um mestre excelente, mas ele ensina uma linguagem que, embora ainda seja a base de tudo, já não é a primeira língua de muitos novos usuários. Eles aprendem a falar nuvem antes de aprender a falar desktop. O que nos leva de volta ao ponto sobre o grupo inserir. O guia menciona que podemos colocar fotos e desenhos no WordPad. E isso me fez pensar durante toda a nossa conversa. E acho que é a grande provocação que fica deste material. Sim, é uma questão que muda tudo. A partir do momento em que um documento deixa de ser apenas caracteres numa tela e passa a incorporar outros tipos de mídia, como uma imagem, ele muda de natureza. Exatamente. Em que ponto é que um simples documento de texto deixa de ser texto e se transforma num projeto multimídia, mesmo que de forma rudimentar? A linha que separa um texto de um slide, de uma página da web, de um post numa rede social, está cada vez mais tênue. Uma ferramenta como o WordPad existe exatamente nessa fronteira. Ele é mais do que texto, mas menos do que um software de design completo. O que essa ambiguidade nos diz sobre a evolução da forma como comunicamos as nossas ideias no mundo digital? É uma pergunta que vai muito além do WordPad.